Então vamos orar a Deus. E cara, Senhor meu Deus, achamos aqui, ó Deus Jesus. Ah, Senhor meu Deus, ó Espírito Santo, que o Senhor ainda vem usar os teus filhos nesta noite. Senhor, que o Senhor Deus não percebe, ó Pai, Ele abençoe o lado das pessoas. Senhor, capacita, ó Pai, Deus, que não deixe a vida dele falar de nós. Ah, Espírito Santo, que Jesus, na frente de várias pessoas que têm o dom da palavra, o Ricardo, o Lucas, o Bruno, o irmão da Rayane, que fala muito bem. Não vou falar mais para a gente não cometer nenhum erro, mas por que para mim? Essa é a minha pergunta. Por que para mim o convite? Eu pensei assim, será que tem um pouquinho de gente lá? Pensei mesmo. E por que para mim essa palavra? Falei, tá, voltando um pouco no tempo, quando eu voltei, quando eu me reconciliei, eu orei a Deus, falei, Senhor, eis-me aqui. E um dia o Carlos Henrique precisou de mim. Um dia Deus me concedeu a oportunidade, eu falei assim, não, aquilo me foi cobrado de uma forma terrível. Eu fiquei amargurado, sabe? Eu fiquei de forma que a gente não dá conta de falar. Eu fiquei chateado comigo mesmo. Eu fiquei me cobrando muito. E falei assim, eu vou conseguir. Em nome de Jesus eu vou conseguir. E comecei a consagrar minha vida. Comecei a orar, pedir a Deus graça, pedir a Deus que me capacitasse. E fui aprender. Porque Deus capacita, mas a gente precisa aprender, precisa ler. Assim como o Carlos Henrique fala, a Bíblia a gente tem que ler. A Bíblia precisa ser ler para você conseguir passar ela para todos. O Espírito Santo ele te usa, mas você precisa estar capacitado. E hoje, para a honra e glória de Deus, eu estou aqui à frente de mais de um punhado de jovens aqui, não dá nem para contar. E para quem me conheceu antes e
saber que eu não conseguia falar uma palavra, Senhor, em pé, isso aqui para mim já é uma grande vitória. Amém. E confirmando que a resposta que eu perguntei, por que para mim? Eu estava ali sentado na oração e tive o privilégio de Deus falar comigo. Deus escolhe quem Ele quer, da forma que Ele quer. Às vezes eu não tenho uma boa oratória, mas às vezes eu tenho o que Deus quer que fale aqui essa noite. Às vezes não é para 99%, às vezes é para uma pessoa. Mas uma alma, ela vale muito mais que o mundo inteiro. Amém? Eu não podia também deixar de fazer o comercial do nosso site. Porque nosso site eu tenho me alegrado muito, porque as visitas têm aumentado. É o seguinte, Deus colocou no meu coração nesse site para ser feito, porque quando você abre a internet, você tem um mundo nas suas mãos. Você tem o lado bom do mundo, você tem o lado mal do mundo. E ali a única coisa que te policia é você. Você que é dono do mal. Você escolhe o que você vai abrir e o que você não vai abrir. Não estou aqui para acusar ninguém, nem para condenar ninguém. Estou aqui para tacar pedra em ninguém. A única coisa que eu estou aqui para falar é que esse site foi criado justamente para a gente tirar esse vício. A palavra nos liberta. Naquele site tem muita palavra. Deus tem falado poderosamente nos corações de quem está visitando aquele site, de quem tem contribuído com o site com palavras. Ali no site a gente coloca palavras, a gente coloca vídeos, a gente coloca, enfim, a gente tem colocado muita coisa. Na página principal do site tem a parte dos grupos familiares, que todas as semanas a gente coloca lá. Tem a palavra pastoral, que tem edificado as pessoas, que tem visto. E nosso site tem sido visto pelo mundo, uma coisa que tem me alegrado muito. A gente não fez nenhum tipo de divulgação. E o Google, ele rastreia quem visita nosso site. Nós tivemos as visitas da Austrália, do Japão, da Europa, dos Estados Unidos. Aqui dentro do Brasil nós tivemos visita do Acre, da Amazonas, de Roraima, de São Paulo, Minas. Então é uma coisa que, para quem viu nascer, igual eu, Lucas, a Vanessa e a Michel, que começou a ideia, nós fomos para passar a ideia de como seria feito e ver que esse mês nós tivemos mais de 600 visitas no site. É uma coisa que agrada muito o nosso coração. Só que o site não foi feito para agradar o meu coração, foi feito para agradar o coração de Deus. E eu tenho nos despertado a fazer essas coisas justamente para poder criar todos os tipos de mecanismos para falar com todo mundo. Um dia eu fazendo uma propaganda na rua e o Carlos Henrique entrou dentro do carro e falei: Carlos Henrique, será que alguém está escutando? E ele me falou uma coisa que não sai do meu coração. Ele falou assim: Israel, pelo menos serve para condenação no dia do juízo. Eu não quero que o site sirva de condenação. Eu quero que o site sirva para ajudar a nossa caminhada na fé. Mas foi criado. Foi um projeto que Deus colocou no meu coração e foi criado. Está sendo desenvolvido, tem sido melhorado, é claro, e foi criado. Então, quando você chegar em casa, abrir o computador, ligar o seu computador, passa a ideia para frente. A ideia não é só para a juventude, fonte de luz. A ideia é para todos que querem servir a Deus, não é só para os jovens, é para a igreja. Então eu peço para todo mundo, divulguem essa ideia, que com certeza Deus vai estar agradando bastante. Eu quero agora convidar todos a ficar de pé novamente. Essa palavra. Eu vou ler em Lucas 8, a partir do versículo 22. Lucas 8, a partir do versículo 22. Amém? Amém. Às vezes a minha tradução pode ser diferente da sua.
a palavra do Senhor fala o seguinte, intitulada, que tem dois títulos: Jesus acalma a tempestade e em seguida a cura de um endemoniado. A palavra do Senhor diz o seguinte: certo dia disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegaram, Jesus adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam um grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. E se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontado e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às águas dá ordem? E eles lhe obedeceram. E eles obedeceram? Navegaram para uma região dos Gadarenos. Em outra tradução fala Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galiléia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos pés e disse em voz alta: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelos demônios nos lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual o seu nome? Ele respondeu: Legião, porque muitos demônios haviam entrado nele e imploravam que os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava postada naquele colina, os demônios implorando a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo o homem, os demônios entraram nos porcos e toda a manada tirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Até aí. Podem sentar. Voltando lá no versículo 22. Quando Jesus chama os discípulos, os seus discípulos, para entrar no barco, para atravessar o lago, Jesus, no seu íntimo, ele já sabia o que queria fazer. Ele foi até a cidade de Gadara para poder expulsar os demônios que haviam em Gadareno. Só que aqui o texto fala claramente que ele não contou para os seus discípulos. Ele apenas os chamou para atravessar o lago. Entraram no barco, Jesus adormeceu e veio um forte temporal. O primeiro tópico da nossa meditação hoje é essa. E veio um forte temporal. Seguir a Cristo não é uma coisa tão fácil. Geralmente, principalmente quando nós fazemos alguma coisa para Jesus. Existem denominações que pregam uma paz aqui na terra. E a verdade não é essa. Aqui Jesus falou que aqui a gente vai ter aflições. E Jesus falou isso, aqui na terra terão aflição. No barco, Jesus sofreu bastante no temporal. Querendo ou não, Jesus sofreu. Os discípulos também sofreram, enfim. O que eu quero dizer com isso? Quando nós decidimos servir a Cristo, quando nós decidimos fazer alguma coisa para Cristo, o inimigo se levanta contra. Aqui no texto, o inimigo se levantou com esse vendaval, com essa tempestade na vida dos discípulos. Por quê? Jesus, quando ele tirou os discípulos e colocou dentro do lago, ninguém sabia, a não ser Jesus, o que eles iam fazer. Mas quando eles se encaminharam para Gadara, Jesus e o inimigo sabiam o que ia acontecer. O que eu quero dizer com isso? Quando nós começamos a fazer alguma coisa para Cristo, o inimigo começa a se levantar contra nós. Quando eu me reconciliei, eu estava desviado já há um tempo, um tio meu me chamou para ir para a igreja, não estava morando aqui. Quando ele me chamou para ir para a igreja, eu pensei até em enganar com ele.
chamado para ir para a igreja. Eu fui danar com ele, eu falei assim, eu vou. Sabia, eu ia danar, eu falei que ia. E voltei muito contrariado, mas ele tinha falado que ia. Eu vou. Tá, vou lá para ele parar de me encher o saco. Chegando na igreja, parece que o culto foi todo para mim. Não teve profecia, não foi aquele culto diferente, mas foi para mim. Não foi aquele culto pentecostal, mas foi para mim, sabe? A palavra foi direto comigo. Não foi aquele culto que eu chorei, mas eu saí de lá com a paz. Eu saí de lá com a minha ideia mudada. Jesus tinha mudado aquele dia a minha ideia, sem ninguém falar em específico para mim. Zé, você tem que mudar a sua vida. Não, foi pregado, eu absorvi pela mensagem. Por quê? Porque eu cheguei lá também. Assim que eu cheguei, eu falei assim, já que eu vim, eu vou receber o que Deus tem para mim. Cheguei com o coração aberto. E fui embora, cantando, alegre, para a fazenda. Alegre demais com o meu tio, agradecendo ele por ter me convidado para ter ido na igreja. E, como há muito tempo eu não fazia, cheguei, ajoelhei. Senhor, hoje eu vou falar com o Senhor, com muito tempo eu não falava. E orei com uma intimidade diferente, sabe? Eu estava precisando falar com Cristo, eu estava desviado, eu tinha perdido o céu. Comecei a agradecer a Deus por tudo que Deus tinha feito na minha vida. Comecei a agradecer a Deus pela vida do meu tio que tinha me levado àquele lugar. Comecei a agradecer a Deus por aquela palavra que tocou no meu coração, da forma que tocou. Glória a Deus. E aí, alegre demais, e comecei a dormir. Quando eu comecei a dormir, eu senti uma perseguição maligna muito forte. Eu senti enforcado. E eu, como já tinha sentido isso várias vezes, alguma coisa me oprimia, alguma coisa me enforcava. E não era sonho. E quando eu consegui abrir o olho e clamar o sangue de Jesus, eu vi a presença real do inimigo nos pés da minha cama. Eu tinha acabado de chegar. Ele chegou em confeição de um homem, bem caracterizado, parecendo pelo de tamanduá bandeira, parecendo que tinha acabado de chegar, estava tipo que pousando assim os pelos dele, e com a maleta eu não vi o rosto, porque tinha um chapéu na cara. E eu fiquei muito assustado com aquilo e revoltado. Eu me revoltei, sabe? Eu vou na igreja, vou na casa de Deus, e agora uma perseguição dessa, e agora eu chorei demais, sabe? Fechei, tampei o rosto assim com a coberta, clamando o sangue de Jesus tem poder, mas ainda revoltado, contrariado, com raiva, e curiosidade que não tinha luz acesa, eu vi a presença, eu vi, sabe? Ele assim. E ao que eu fechei assim, comecei a clamar o sangue de Jesus, bateu muito besouro, muita coisa batendo ali, corri ligar a luz, não tinha nada dentro do quarto. E fiquei a noite inteira, sabe? Meditando aquele negócio, eu não vou na igreja mais nunca. O dia que eu vou, acontece o negócio, com a jeitinho que eu estou, pronto. Eu vou para a igreja para quê? Para ser perseguido? Para ter uma visita ruim dessa? Para o diabo querer me matar na cama? E resumindo a história, no outro dia eu liguei cedo para minha mãe, ela orou comigo no telefone. Meu irmão foi com o pastor lá, orou comigo, Deus falou comigo. Deus falou os projetos dele na minha vida. De lá para cá eu venho tentando seguir a Deus, caindo, levantando, Deus me levanta, eu caio de novo, o Senhor me ajuda, me perdoa, vou, levanto. E hoje eu estou aqui na frente de vocês, hoje contando um testemunho, que eu nunca tinha contado esse testemunho público assim, e poucas pessoas sabem esse testemunho meu. E para a glória de Deus eu estou aqui. Só que o diabo ele não vem somente para nos amedrontar. Ele não vem somente de uma vez para poder matar a gente. A mocidade, a juventude de hoje tem grupos familiares, tem um ministério de dança, tem ministério de evangelismo. O que o inimigo tem feito? Ele tem levantado coisas para poder tirar o nosso foco de Cristo, para poder nos desanimar. E uma das armas que o inimigo tem é servir os pratos, os manjares que ele põe na mesa. O diabo fica ao nosso redor procurando a nossa falha. Ele fica 24 horas por dia, sem parar, procurando
qual que é a nossa falha, qual que é a porta que a gente abre para ele poder entrar. Se ele entra, ele nos escraviza. Ele serve prostituição, ele serve luxúria, ele serve glutonaria, ele serve tudo para a gente encantar com aquilo e esquecer o foco que é Deus. O diabo tem feito isso aí para nos afastar das coisas de Deus. Outra coisa que o diabo tem feito em nossas vidas é levantando. Quando ele não consegue puxar, ele empurra, cai. Se você não consegue, então eu vou te empurrar que você vai cair. E ele tem levantado pessoas, até mesmo dentro da igreja, que abre as portas para ele trabalhar, para poder nos tirar o foco também, que é Cristo. Ele usa de um pai que fala assim: nossa, mas você está indo à vigília, está vindo meia-noite, você não vai mais não. Nossa, mas esse negócio de grupo familiar toda quinta-feira, não para com isso aqui em casa. Vizinhos atentando, liga e fala assim: ó, seu pai fala assim: não é para fazer esse barulheiro aqui mais não. Estou falando disso que já aconteceu conosco, de pessoas reclamarem pelo barulho, de barulho de fala. Nós não gritávamos, nosso grupo era pequeno, o louvor era bem baixo. Então, pessoas que são ofuscadas e frustradas, tudo aquilo que tira você do que Deus te deu, que Deus confiou para você, é uma tempestade dessa que se levanta na sua vida. O diabo tem feito tempestade de todas as formas das nossas vidas, e às vezes começa de forma tão pequenininha que a gente não consegue, às vezes, nem falar assim: para, repreendido em nome de Jesus. Você não consegue fazer isso, você deixa aquilo aqui. Não, isso não vai me afligir não. De repente aflige, te derruba, te faz parar. É grupo familiar parando, é grupo familiar que não vai para frente. É gente que pregava, não prega mais. Gente que cantava, parou o louvor. Foi Deus que deu o dom. Por que parar? Foi Deus que abençoou. Foi Deus que te deu esse dom da palavra. Foi Deus que te deu esse dom do louvor. Por que parar? Deus sabe a dificuldade que eu estou aqui na frente de poder falar isso aqui que a gente gosta tanto. E hoje, devido a alguns tipos de tempestade, às vezes não vem. Nós não estamos aqui hoje para poder acusar ninguém. Nós estamos mostrando que o diabo usa, o inimigo ele usa de estratégias para poder fazer você parar. Eu tenho um exemplo de um marido com uma mulher que os dois crentes, e de repente ela queria tocar na orquestra, e ele, todo dia você vai tocar na orquestra, era um ensaio de uma vez por semana. Quase separaram porque ela ensaiava uma vez por semana. Aquilo que Deus te faz para louvar a Deus, toda forma que a gente faz, toda vontade de Deus feita é uma forma de louvar a Deus. Se você prega, você está louvando a Deus. Se você canta, você está louvando a Deus. Mas eu não dou conta de fazer isso não. Se você empurra essas cadeiras, você está louvando a Deus com aquilo que você tem. Tudo que você faz é uma forma de louvar a Deus. E se você ainda não começou a falar a vontade de Deus, começa. Porque essa é uma ordem para todos nós. Começa a falar, é para nós irmos e pregar o Evangelho a todo mundo, a toda criatura, e tem que fazer isso logo. Tem gente morrendo sem conhecer a Cristo devido à nossa negligência, porque nós estamos começando tarde. Seguindo o texto, Jesus, ele levanta, ele é acordado do seu sono, ele estava cansado. Ele é acordado do seu sono, levanta, repreende a tempestade. Os discípulos clamam a Cristo, assustam com a tempestade. Vamos lá no mestre, vamos acordar ele. Eu acredito que eles pensaram assim: vamos lá no mestre, vamos acordar Jesus para ele dar o resultado disso aqui. Jesus levanta, repreende a tempestade, repreende o vento. Por quê? A obra de Cristo por ele não para pela gente. Cristo não, de forma alguma, ele viu aquela tempestade como um empecilho para fazer a obra, porque desde o início ele sabia que ele tinha que ir a Gadara e libertar aquele gadareno da opressão maligna que ele sofria há muito tempo. Aqui não fala a idade, mas aquele gadareno sofria há muito tempo. Ele não vestia roupa, ele não morava em casas, ele morava no cemitério, que fala que ele morava nos sepulcros.
E assim como os discípulos, somos nós. Sem fé, fé é o bastante para poder acalmar essa tempestade. Assim como os discípulos, nós corremos para o Mestre. Só que aqui agora a história divide em dois. Dividem aqueles que têm Jesus no seu barco. São aquelas pessoas que, quando surge algum tipo de tempestade, alguma pessoa se levanta contra, ela corre no Mestre e fala assim: Senhor, me ajuda. E temos as pessoas que não têm Jesus no barco, que porventura veio deixar com que o barco naufragasse, que o barco afundasse, que seu ministério parasse. As pessoas que têm Jesus no barco, amém. Que a cada manhã você venha orar, porque o inimigo nunca vai parar de te tentar. A cada dia você vem pedir: Senhor, me sustenta. Nas minhas falhas o Senhor me dá força. Todos nós aqui temos um tipo de falha. Eu tenho a minha, o Lucas tem a dele, Túlio tem a dele, o Lucas também tem a dele. E todo mundo tem. Infelizmente o inimigo sabe as nossas falhas. Ele trabalha nelas. Ele trabalha onde dói, onde é machucado. Ele aperta onde dói, para a gente parar. E quando você pensa que está forte, estou falando com aqueles que têm Jesus no barco. Quando vocês pensam que estão fortes, ele arruma alguma outra coisa aonde é falha. Ele começa a apertar. A palavra de Deus fala que para a gente orar, para Deus nos renovar a cada manhã. O Senhor nos renove a cada manhã. Nós temos que buscar esse renovo de Deus a cada manhã em nossas vidas. Por quê? Jesus não fica onde tem pecado. Jesus não fica onde tem falha. Se Jesus está hoje no seu barco, ele pode sair hoje também. Então que a cada manhã, a cada dia, orar e vigiar. Vigiar a todo momento. Você que está com Jesus no seu barco, vigia. Atraia, cria situações para você estar atraindo Jesus. Para nunca sair do seu barco. Que jeito que eu vou atrair Jesus? Fazendo a vontade dele. É falando para o seu vizinho, para o seu próximo. Pregando o Evangelho, louvando. Dando bons testemunhos. Que é uma coisa... Eu acho que é 50% da nossa pregação, é o nosso testemunho. Isso é atrair Jesus para que continue no seu barco. Agora, você que porventura vem ter deixado Jesus sair do seu barco, o seu ministério parou. Às vezes, se eu convidar aqui à frente, você vai até ficar meio que constrangido perante todos. Eu queria convidar todos a ficar de pé, por favor. A palavra de Deus fala que Jesus nos deu poder para que pisemos em serpentes e escorpiões. Hoje aqui, para a glória de Deus, é o momento de nós vencermos o inimigo. Aquelas pessoas que sentirem esse desejo de que seu barco volte à superfície, aquele que por algum motivo, alguma coisa que venha ter aborrecido você no seu ministério e quer que Deus restaure. A palavra de Deus fala na restituição da tropa de Israel, o vale de ossos secos, em que tinha ossos secos, pessoas mortas, sem pele, sem carne, sem nada. Tinha vale de ossos secos. E o Espírito do Senhor veio e deu vida. Então hoje Jesus está aqui hoje para dar vida. Jesus quer restaurar o ministério de pessoas aqui hoje. Deus me incomodou isso lá em casa. Eu tremi a carne, sabe, lá em casa. Eu senti a presença de Deus real na minha vida. E hoje Deus quer restaurar o ministério de louvor aqui. Hoje Deus quer restaurar o ministério da palavra aqui. Você que se sentiu incomodado, você que recebeu essa palavra, ninguém vai aqui te abusar, não. Ninguém vai abusar de você vir aqui na frente, não. Mas em nome de Jesus eu convido quem teve o seu ministério parado, se você quer continuar trabalhando para Deus, vem aqui à frente.
eu venho estender esse convite. Vem aqui à frente, em nome de Jesus. Não é coisa minha. Eu quero convidar a irmã lá, a líder de jovens lá do setor Major Sinfônico. Quero convidar a Bianca aqui à frente. Você que está disposto a trabalhar para o Senhor. Você que está disposto a sair daqui e falar assim: a partir de hoje eu vou sair daqui pregando. A partir de hoje eu vou sair daqui pregando o Evangelho. A partir de hoje eu vou cantar de novo, porque foi Jesus que me deu esse dom. Oh, glória a Deus. Faça o